E conforme a gente prometeu no começo do programa, ela já está aqui na ponta da linha. Doutora Janaína Pascoal. Oi, Janaína, tudo bom? Oi, Madá, que saudade. Ah, eu também, mulher mais ocupada. A mulher mais ocupada do mundo está falando aqui com a gente. O povo vibrando aqui na internet, que agora você tem Twitter. É seu mesmo? É meu mesmo. Eu decidi criar porque eram muitos Twitters falsos. E aí eu criei e agora me apeguei a essa coisa. Me apeguei, viu, Madá? Ó, tô aqui, já tô seguindo, é isso mesmo. A gente já tweetou aí o endereço da Janaína com... Eu já tuitei pela Jovem Pan, que eu já recuperei a senha que eu catei de volta, e no meu também. Ah, que linda. Obrigada, E eu também amor. retuitei. Ô, Janaína, nossa, parece que faz um milênio desde que você veio aqui da primeira vez, que todo mundo achava que você era louca por causa do pedido de impeachment. E você vê que de passinho em passinho a gente tá chegando lá, né? Não, tem que ter perseverança. É um outro país que nós estamos vivendo hoje, você não acha? Se Deus quiser, ficará cada vez melhor. Janaína, agora nós estamos num negócio que vai ter uma votação amanhã, que a gente ouve, né, a defesa da presidente Dilma falar, porque não estão respeitando. Mas tem quanto? 1.000 votações até votar o negócio? O que acontece amanhã? Então, Madá, veja, a lei que rege esse processo é a 1079/50. Nesta lei, sequer esta frase da pronúncia é prevista, tá? Nesta lei existe a previsão de tudo aquilo que aconteceu na Câmara e daquele procedimento na Câmara pularia diretamente para o julgamento do Senado no plenário, que é o que vai acontecer agora se a votação de amanhã for positiva, entendeu? Então, tudo o que aconteceu nessa comissão do Senado sequer está previsto em lei. Foi uma criação com fulcro no rito que foi feito para o processo do presidente Collor, mas justiça seja feita, se alguém comparar o que aconteceu na época do Collor com o que está acontecendo agora, vai ver que pelo menos assim, 3 vezes o tempo do processo do Collor já decorreu aqui, entendeu? Então, com todo respeito à defesa, eu falo com tranquilidade, com a consciência bem leve, que essas reclamações não procedem. A presidente Dilma está tendo muito mais oportunidade de defesa do que teve o Collor. Eles estão conciliando várias normas, todas nos aspectos favoráveis a ela. E não tem nenhum processo crime que se possa comparar em andamento no Brasil em que o trâmite tenha sido tão garantista como tem sido esse processo de impeachment. Agora, você, claro, já havia dito isso, reitera hoje aqui, né, Janaína? E a gente já tem acompanhado e assistido todos os processos, mas parece que para alguns isso não ficou muito claro. E, de novo, hoje o senador Lindbergh, agora usando, né, esse suposto envolvimento, ainda precisa ser investigado e confirmado, dos ministros Serra e Padilha em recebimento de propina e etc., para pedir um adiamento dessa sessão de amanhã. Ou seja, ele está tentando fazer novas associações, trazer elementos que ainda carecem de muita confirmação para fazer com que o processo não ande, né? Que argumentos são esses que ele coloca? Mas o homem que falou do Serra e do Padilha não é o mesmo homem que falou dele, próprio Lindbergh? E aí ele está dizendo que vai ao Supremo. Aí não entendo essa gente, juro. Porque o Temer foi citar... A Janaína tem paciência com esse povo. Então, é isso que a gente quer entender. Qual é o preço disso? O que vale ficar postergar isso ad eternum? Então vamos lá. Oi, Thiago, tudo bem? É o Carlos. Quem que é? O Carlos Aros. Oi, Carlos, tudo bem? Tudo bem? Olha, é o seguinte, pela lei, veja, olha que coisa intrigante que está acontecendo. O plenário do Senado vai precisar votar 3 vezes o mesmo assunto. Tudo bem que na primeira vez foi o recebimento da denúncia, agora é uma tal pronúncia, depois, se passar, a sentença final. Ou seja, o plenário vai ter que votar 3 vezes. E pela lei que rege a matéria, o plenário só teria que votar uma vez. Isso é importante que fique claro. Então, estão criando novas etapas, tudo com a finalidade de favorecer a presidente, tá? Isso é muito importante que fique claro, para que nenhum brasileiro tenha, assim, um mínimo de dúvida a respeito de que nós estamos fazendo esse procedimento da maneira mais garantista possível. Essa linha de argumentação do senador não tem a menor procedência.
Porque ainda que, eventualmente, algum ministro do governo interino tenha qualquer problema, envolvimento com irregularidades eleitorais ou até criminais, esse assunto não guarda nenhuma relação com impeachment. O que o Senado vai avaliar são os crimes de responsabilidades atribuídos à presidente Dilma. Se eventualmente algum ministro do Temer ou até mesmo o próprio presidente interino estiverem ou se estiveram envolvidos com algum crime, com alguma irregularidade, eles serão investigados e responsabilizados por isso nos procedimentos independentes. Então, é uma tentativa do senador, no caso petista, criar uma confusão para prejudicar um processo que é um processo legítimo e perfeito, entendeu? Não tem a menor razão de ser. Veja, até aquele momento que nós estávamos na comissão, quais eram os argumentos? Nós vamos verificar com o ministro Lewandowski. Pois bem, todo o trâmite de amanhã, dessa sessão que se inicia amanhã e deve terminar na quarta, foi baixado pelo ministro Lewandowski. E agora, eles vão reclamar para quem? Então, assim, não tem sentido isso. Infelizmente, me parece um expediente que denota até desrespeito com a população brasileira e com o país, porque esse estado de indefinição prejudica muito o país, do ponto de vista institucional e do ponto de vista econômico também. Janaína, quero te pedir só um instantinho. Vocês estão ouvindo a gente... Uma personalidade brasileira pra gente ter orgulho, é isso? Exatamente, a Rafaela Silva venceu ouro nas Olimpíadas Rio 2016, ela é atleta dos 57 quilos, uma atleta da Cidade de Deus, que surgiu no Instituto Reação, que é um projeto do Flávio Canto do judô, lá da Cidade de Deus. Rafaela Silva venceu a mongol, a Durch Suren, é difícil falar esse nome, eu não falei certo, com Vazari, medalha de ouro, a primeira medalha de ouro para o Brasil, da atleta Rafaela Silva, do judô, uma atleta da Cidade de Deus, nada mais emblemático. Uau, hein? Parabéns, Rafinha, que linda! Não é? Muito legal, máximo, né? O máximo! Demais. Tô aqui fazendo uma campanha. Vocês que ficam aí pagando champanhe pra jogador fazer noitada, fazer declaração nada a ver no Twitter, comprar roupa brega, comprar joia brega, passa a financiar esses atletas. Entendeu? Verdade. Não é? Verdade. É demais. Ô, Janeiro, eu quero falar com você de uma outra coisa. Fale. Nós já estamos aí nessa draga moral no Brasil, né? Uhum. O impeachment veio desnudar que a gente foi muito mais tolerante com a corrupção do que precisava ser. É verdade. Aí, assim, como nós não temos mais problema, o pessoal quer legalizar o jogo, é isso? Olha, eu não consigo entender. Eu não tô entendendo. Por que razão, entendeu? Com tantas coisas importantes a serem enfrentadas no nosso país, não só nessa seara política, nessa questão da corrupção, mas assim, mesmo né, na saúde, na educação, entendeu? Na segurança pública, que é um tema muito delicado, pouco abordado no nosso país, porque eles estão tirando da gaveta essa história da legalização do jogo, né? Até agora, ninguém explicou isso com clareza. A população não foi esclarecida com relação ao impacto, às consequências que uma eventual legalização terá. Eu achei assim muito estranho, né? Até em termos de prioridades. Por que o governo toma posse e imediatamente os ministros querem desengavetar e fazer correr com este projeto? Essa história de que a economia vai ganhar com uma legalização do jogo, desculpa, isso é uma falácia. Porque o tanto que se vai gastar, né, do outro lado, por exemplo, com as famílias, porque infelizmente o jogo ele leva ao vício. Então, são muitos os casos de pessoas que perdem tudo no jogo, entendeu? Então, a desagregação das famílias vai gerar gastos previdenciários, entendeu? Vai gerar situações de crianças desamparadas. Então, assim, em termos sociais não tem ganho nenhum. O imposto que eventualmente vai ser recolhido vai ser gasto do outro lado, que é mais ou menos a discussão que diz respeito a uma eventual legalização do tráfico de drogas, né? Mas você sabe que eu não consigo entender isso, porque assim... Jogo é o jeito mais fácil de lavar dinheiro. A não ser que lavar dinheiro tenha ficado difícil por causa das últimas coisas e eles queiram outro jeito de lavar, eu não entendo o interesse. Sinceramente. Eu não descarto que seja aí. O argumento oficial é de que com isso
impostos seriam gerados, entendeu? Mentira! Quando fechou o bingo, também, acabou o mundo? Eles vêm também com esse argumento, querendo legalizar a droga, porque os impostos seriam gerados. Só tem que ver o seguinte, o imposto que eventualmente será gerado será gasto com os problemas sociais, né? No caso, estamos falando dos jogos, que os jogos ensejam. Isso sem contar que em qualquer país em que o jogo é liberado, você tem um incremento da prostituição, da exploração da prostituição, você tem incremento de drogas, tráfico de drogas, porque é um tipo de assunto, ou seja, são temas que andam juntos, não tem jeito, entendeu? E com relação à lavagem, muitos são os cassinos que se prestam a isso, né? A pessoa diz, olha, eu ganhei no jogo, como é que você vai provar que sim ou que não? Entendeu? Não, mas aí fiscaliza-se. Veja, nós não conseguimos fiscalizar nem as atividades que nós temos em curso. Nós estamos gatinhando em termos de desenvolvimento de compliances nas grandes empresas, sejam elas privadas, sejam elas públicas. Por quê? Porque nós temos muitas falhas em termos de fiscalização. Eu nem estou falando no campo assim, da corrupção na fiscalização, nem cheguei lá. Mesmo em termos de instrumentos, entendeu? Como é que vai querer legalizar uma atividade que tem tantos ônus, né, com o argumento falacioso de que vai recolher tributo? Desculpa. Eu acho que tem muito mais a fazer antes disso, de pensar, né, numa medida dessa. Mas o que mais assim preocupa é a presteza, ou seja, a correria em torno disso, né, como se vamos aproveitar esse momento que as pessoas estão olhando para o impeachment e fazer isso passar, entendeu? Sem uma discussão com a sociedade. Né? Depois de uma discussão clara, honesta, transparente com a sociedade, se chegar à conclusão que vai legalizar, eu vivo numa democracia, entendeu? Eu me rendo, fazer o quê? Agora, do jeito que está acontecendo, não dá para engolir. Desculpa, mas não dá. Eu fui atrás para pesquisar o que acontece nos países onde houve a legalização. E nos Estados Unidos, onde eles mostram, eles fizeram, tem vários levantamentos, eles são muito sérios com estatística. Uhum. As comunidades que têm cassino têm uma taxa de falência pessoal das famílias 18% mais alta do que do resto do país inteiro. Os negócios locais, especialmente restaurantes, vendem menos do que do resto do país. O vício em jogo é catalogado como uma doença psiquiátrica. É uma doença. Ele aumenta 10% em 50 milhas radiais, né, ali a 150 quilômetros de onde tem um cassino. Cada dólar de impostos que um cassino gera consomem nos Estados Unidos pelo menos $3 em custos sociais. Um jogador compulsivo custa para a sociedade, por ano, entre 13 mil e 52 mil dólares. Todo ano tem 1 bilhão e 300 milhões de dólares de fraudes promovidas por jogadores compulsivos nos Estados Unidos. E eles mostram que há um aumento da criminalidade porque o jogador compulsivo, ele acaba muitas vezes virando criminoso para conseguir pagar a dívida. Sim. Veja bem... Eu não estou entendendo, assim, como é que se acha que isso é uma coisa simples? O que o país ganha com isso? Acho que a primeira pergunta dos homens e mulheres que trabalham aí no poder e tem essa bandeira é por quê, né? O que o país, que já tem tantos problemas, vai ganhar com isso neste momento? Mais um problema. Né? O que vai ganhar, entendeu? Então, assim, quando a gente trabalha nessa seara de dependência química e psíquica, nós percebemos que muitas, por exemplo, substâncias entorpecentes, elas geram uma dependência psíquica maior do que a própria dependência química. Quando você olha para o jogo, né, você não tem a dependência química, porque não é uma substância, mas você tem toda a consequência da dependência psíquica que você tem com qualquer droga, entendeu? Então o processo é muito parecido, por isso que eu acabei unindo as duas coisas, porque também quando se fala em legalizar o tráfico, fala-se que nós vamos recolher os impostos. E todos os estudos que existem mostram que, na consequência, você gasta muito mais dinheiro público, entendeu? Sim. Em todos os lugares em que o jogo é permitido, né, é legalizado, você tem aqueles outdoors, né, de
por exemplo, moças, entendeu? Então, programas, tudo anda junto. Veja, pode me chamar de moralista, dizer, mas existe prostituição explorada, existe droga, existe jogo. Tudo bem, mas quando você legaliza, você facilita o acesso, né? Inclusive para menores de idade. Porque aí começam aquelas exceções das exceções das exceções e você facilita o acesso, você facilita a entrada no vício. Então, realmente, eu sou absolutamente contrária, convicta mesmo, contrária a essa ideia. Acho que está ocorrendo de uma maneira apressada e inexplicavelmente apressada, né? Em cima de um projeto feito por um cara que está denunciado na Lava Jato, diga-se de passagem, que é o caso desse senador. Eu acho que é o seguinte, nós como cidadãos temos o direito e o dever de pedir satisfações. Por que essa pressa em torno de algo que não é necessário para o país neste momento? Sem a demonstração dos bônus, entendeu? Sim. Quais são os interesses por trás disso? Né? A gente está num momento de transição, nós estamos num momento super delicado. Não acho que seja a hora de aprovar medidas polêmicas, né? Sem uma discussão, entendeu? Então, eu acho que pelo menos, por exemplo, ser feito esse levantamento, eu acho que o parlamento, o próprio governo, o executivo, eles têm o dever de sentar em torno de vários levantamentos, de fazer um debate público, amplo, aberto, porque isso vai ter uma repercussão nas famílias terrível, né? E para as mulheres em especial, porque muito embora as drogas e os vícios estejam, sim, atingindo as mulheres, paulatinamente, de maneira até assustadora, as maiores vítimas ainda são os homens, né? E quando você tem os homens viciados em droga, em bebida, em jogo, você tem as famílias fragilizadas. Sim. E mais mulheres tendo que segurar a peteca, vamos dizer assim, para a pessoa entender. Né? Então, esse debate tem que acontecer. Tá? Então, acho que por isso que eu fiquei bem chateada, logo que o governo interino tomou posse, alguns ministros já saíram, poxa, na semana seguinte, qual a importância disso para o país, entende? Não dá, então acho que tem que ter um pouco de cautela com assuntos como esses, né? Acho que o levantamento que você fez é importante, ele corrobora tudo que eu estudei nessa seara, na época que eu presidi o Conselho Estadual de Entorpecentes em São Paulo, que a gente vê as famílias se dizimando por causa do jogo, a pessoa apostando a casa onde os filhos moram. Aí você fala, problema dele. Não, o problema é do país, que depois vai ter que arcar com as consequências, né? Previdência, saúde, educação, criança na rua, criança desassistida, mais problemas com violência. Sabe, tem muito mais a ser feito antes de pensar em legalizar jogo, desculpa. E olha, lembra quando fecharam os bingos? Foi em 2004. Que teve aquela gritaria que falaram que o mundo ia acabar, né? Que ia acabar não sei quantos bilhões de emprego. Não aconteceu nada. Não mexeu uma vírgula na economia. Porque estavam lavando dinheiro, né? Se tivesse indo tudo para emprego, tinha acontecido alguma coisa. Eu vou ler uma frase do Lula, de 18 de março de 2004. Nessa época eu concordava com o Lula e com essa frase eu continuo concordando. Vou ler aqui. A força sindical queria que ele legalizasse o jogo. Que aliás, o mesmo cara que tá enchendo o saco agora é o mesmo que tava lá naquela época. Tá. Aí ele respondeu: alguém tem dúvida de que neste país eu quero gerar empregos? Agora, o que eu não posso, gente, e o que eu queria pedir aos companheiros da Força Sindical, aos companheiros dos bingos, é, em nome de gerar empregos, legalizar o crime organizado, a lavagem de dinheiro. Não posso, porque se eu fizer isso, amanhã alguém vai pedir para o governo legalizar a prostituição infantil em nome da criação de empregos. É isso mesmo. Tem que concordar, né? A gente tem que recriticar quando a pessoa está errada e concordar quando a pessoa está certo. Entendeu? Não tem. E outra, vamos falar a verdade. Hoje a gente já convive com uma situação de exploração sexual, juvenil e infantil, né? Que é, assim, vergonhosa. Então, esse tipo de facilitação, né, de facilitador, acaba, de certa forma, fragilizando ainda mais essas populações. Então, acho que seria hora do parlamento, do governo central, olhar mais para como, né,
corrigir essa situação de meninas, somente nesses eventos que vem muito estrangeiro para o país, né? Já pensando, digamos assim, em explorar as nossas meninas sexualmente, os nossos meninos também. Então, acho que era mais caso do governo central e do parlamento estar preocupado em como coibir isso do que criar situações que lá na frente, infelizmente, podem até facilitar. A gente conversou aqui no Rádio Atividade mais uma vez, a gente teve o prazer de receber a doutora Janaína Pascoal, professora da Faculdade de Direito da USP e uma das autoras do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Janaína, valeu, obrigada, viu? Um beijo. Eu que agradeço, amor. Fiquem com Deus. Beijo grande. Amém, um beijo.